Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. O nosso convidado de hoje tem forte experiência na gestão pública, na cultura, especialmente no teatro. Desde 2013, é gestor do Instituto Brasileiro da Pessoa e estudante de psicologia. Iniciou sua vida profissional nos anos 80 como produtor cultural e, em seguida, uniu a essa atividade as funções de ator, diretor e produtor e professor de artes cênicas, tendo estudado e lecionado na Escola Teatro Imagem do Chile. Depois da incursão da vida cultural, ampliou o leque de atuação, especializando-se em gestão de cidades, tendo frequentado curso de especialização em elaboração de projetos e captação de recursos oferecidos pela Unesco. Apaixonado pelo trabalho realizado nos pequenos municípios, foi secretário municipal de Cultura, de Turismo, de Planejamento, de Desenvolvimento Social nos municípios de Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha e Três Passos. Além disso, de 2001 a 2004, presidiu a Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2010. Período em que exerceu as atividades de palestrante sobre AIDS e dependência química, sendo o secretário da Frente Parlamentar de Combate à AIDS do Rio Grande do Sul. Marco Aurélio tem escrito alguns artigos sobre direitos humanos, participado de festivais de teatro na qualidade de jurado, ministrado palestras e cursos sobre humanização no atendimento, captação de recursos, elaboração de projetos, organização de eventos e sobre outros temas relativos aos direitos humanos. Eu converso nesta noite com Marco Aurélio Alves. Bem-vindo, Marco Aurélio. É um prazer tê-lo no nosso programa nesta noite. Eu é que agradeço essa gentileza do teu convite. É um prazer participar de um programa com um entrevistador tão inteligente. Vontade tua. Um entrevistador de peso, mas de peso de inteligência. Ah, tá bom, muito obrigado. A arte e a cultura sempre pautaram a tua vida profissional. Nos anos 80, começas como professor cultural, produtor cultural. Exatamente. Eu tive uma sorte, eu acho, um privilégio, né? Eu nasci em Canela e fui morar em Porto Alegre aos 13 anos. E quando eu fui morar em Porto Alegre, eu morava a meia quadra do Teatro de Arena, onde a Marlise Sauesseren, o Jair de Andrade administravam o teatro, conduziam o teatro. E ali eu ia espreitar o que estava acontecendo e eu ficava fascinado com aquele movimento, eu ficava fascinado com os ensaios, eu ficava fascinado vendo o público chegar. Eu achava muito bonito quando acendiam as luzes da rua, anunciando os espetáculos, aquele movimento das luzinhas, né, que ficava brilhando, aquilo para mim era muito bonito. E aquele teatro muito bem localizado ali, né? Bem localizado no centro de Porto Alegre, em cima do viaduto, um lugar tão bonito. E ali iniciou a minha vida cultural, porque eu fui me apaixonando pelo teatro, até que um dia eles me perguntaram se eu não queria fazer teatro. E acho que era o Luciano Labarce, que começava a criar um grupo de experimentação, e por ali eu fui aprendendo com alguns deles, né? E fui fazer teatro na escola e nunca mais parei. Quando chegou um momento que eu tinha uma variedade, eu estava se mudando de emprego, porque não me dava bem, não gostava, não me adaptava, até que um dia um amigo me perguntou se eu não queria fazer produção de uma peça, Esperando Godot, do Samuel Beckett. E a partir dali eu não parei mais, nunca mais. E aí eu descobri que eu não queria ser escriturário, eu não queria ser contador, eu não queria ser nada mais, nem trabalhar no comércio, eu queria trabalhar com arte, com cultura. E aí surge então o ator também, né? E aí, a partir daí eu fui estudar teatro e tive a oportunidade de ir embora do Brasil. Fui fazer uma peça
pela América Latina, a convite da Anistia Internacional, e acabei indo ao Chile. E no Chile eu conheci o pessoal da Escola Teatro Imagen, que era naquele momento um referencial na América Latina de um teatro muito posicionado, um teatro anti-ditadura do Pinochet, enfim. E eu fui para lá trabalhar com um grupo de teatro-música, que era o Napalé, que era uma referência também nessa área, trabalhar com os discípulos do Augusto Boal, trabalhar com a técnica de teatro-música, estudar teatro e dar aula de teatro. Tão logo eu terminei de estudar, eu fiquei dando aula no próprio curso onde eu tinha estudado. E fiquei no Chile, foi uma experiência fantástica, maravilhosa. Quanto tempo ficaste lá? Eu fiquei 6 anos, completos 6 anos. Um pouco mais, assim, de 6 anos, mas enquanto eu morava lá, eu fui fazer um curso em Cuba. E aí, nesse curso que eu fiz em Cuba, é que me despontou outras curiosidades. Porque eu fui porque eu queria muito conhecer Cuba e queria conhecer aquela realidade. E eu fui convidado, então, para dar aula de teatro. Mas no universo dos cursos que me ofereciam, não tinha nada assim da minha área, não tinha nada que me interessasse naquele momento. E aí tinha um que se chamava Gerência de Cidades, eu achei muito simpático, Gerência de Cidades, eu imaginei que fosse algo bacana e era. E é o que eu vou te perguntar agora, que não bastando essa questão da arte do teatro, né, foste buscar a especialização na gestão de cidades, né? E passou a atuar nas prefeituras, em diversas áreas como secretário. Voltando de lá, eu voltei ainda para o Chile, fiquei um tempo no Chile e vim embora para o Brasil. Quando eu vim para cá, havia uma coisa completamente diferente. Eu tinha ficado muito tempo fora e eu não conhecia mais as pessoas do movimento cultural, do movimento teatral, eu estava distante disso. Então, eu fui convidado para atuar como secretário de Cultura de Santo Antônio da Patrulha, porque um gestor de lá me conhecia e decidiu fazer esse convite. Eu não tinha vinculação político-partidária, era um governo que a única coisa eu lembro da pessoa quando me escreveu, quando me entrevistou, ele me disse, olha, a única esperança que eu tenho é que tu não seja do Partido X. Se tu for, por favor, não me conta. E eu era do Partido X. Tu era do Partido X. E ele do Y. E aí eu me desfiliei ao Partido X. Sim. E foi um momento muito bom na minha vida, eu ter me desfiliado, foi na hora exata. Mas a partir dali, essa experiência, eu vinha do outro lado do balcão, de quem está sempre reivindicando, demandando o poder público. Quando eu sentei na cadeira de secretário, eu aprendi limitações, eu aprendi que eu não estava ali para servir a um ou a outro, eu estava para servir a todos, que não eram eles que me serviam e sim eu que servia a eles. Eu comecei a conhecer e eu fui me fascinando por isso cada vez mais. Fui 4 anos secretário de Cultura, Esporte e Turismo em Santo Antônio. Quando acabou a gestão, eu fui convidado pelo prefeito de Tramandaí e fui para Tramandaí trabalhar como secretário de Planejamento. Ele queria que eu planejasse o turismo e a cultura, que eram as maiores fontes da cidade. Fiquei mais 4 anos aí e aí nos 2 últimos anos eu acumulei a Secretaria de Planejamento e a de Cultura e Turismo. Terminou a gestão, voltei para Santo Antônio da Patrulha e fiquei 6 anos como secretário de Planejamento. Acabada a gestão, eu fui para a Assembleia a convite do Paulo Borges, o homem do tempo, e o Paulo tinha uma preocupação muito grande com as questões que as pessoas, em geral, não davam muita importância, que era a questão da AIDS, principalmente com a juventude, e a questão da dependência química. E o Paulo criou a Frente Parlamentar de Combate à AIDS, foi a primeira frente parlamentar do Brasil, e aí nós fomos criando, junto com o GAPA, junto com a Sandra Perim, nós fomos criando no Brasil inteiro as frentes parlamentares, e aqui no Rio Grande do Sul, acho que ela teve uma importância bastante grande. 4 anos lá e eu voltei para Santo Antônio da Patrulha 2 anos como secretário de Desenvolvimento Social, que aí me apaixonou por uma outra área que eu desconhecia até então, que é a área de Direitos Humanos,
Porque, em geral, quando nós pensamos em direitos humanos, há uma tendência de que as pessoas pensem em direito de bandido. E eu não cuido de direito de bandido, eu cuido de direitos de idoso, de criança, de pessoas desprovidas de possibilidades e meios e, às vezes, de conhecimento de manter a sua integridade, a sua vida, né? Essas foram as minhas inquietações. E aí nós criamos... Estou falando demais? Eu falo demais. Ótimo. Só pulou 4 perguntas minhas. Vamos adiante. Não, então vou ficar quieto. Emburrado. Nós temos 2 blocos de 14 para fechar. Quem sabe terminam minhas perguntas. Não, mas bacana. E nesse meio tempo também, por 4 anos, tu fosse presidente da Fundação Museu Antropológico Caldas Júnior. Isso. A fundação foi uma coisa muito bacana, porque me disseram, olha, tem um cargo que ninguém quer porque não tem salário. E é bem coisa minha, assim, de aceitar cargo que não tem salário. As pessoas lembram muito de mim nessas oportunidades. Olha, precisa de ir lá fazer um trabalho voluntário, eles lembram de mim. Olha, precisa de alguém para carregar umas caixas, mas não tem dinheiro para pagar, lembram de mim. Chama o Marco Aurélio. Chama o Marco Aurélio. Olha, tem que dar um curso lá, mas não tem grana, viu? Nesse momento eu sou muito lembrado. Tem que fazer uma palestra também. Isso. Mas isso não me incomoda, não. Porque o trabalho na Fundação Caldas Júnior foi muito interessante, foi fascinante. Rever desde a história do pai do Breno Caldas, desde a história da criação do jornal, como é que esse jornal era distribuído. Mexeu com a história. Tudo. E envolver, assim, nós acho que conseguimos fazer algumas coisas bem diversificadas, de lembrar da gastronomia de cada época, dos costumes, da moda, dos movimentos culturais, dos movimentos políticos. Muito interessante. O Walter Galvani, que escreveu 100 anos do Caldas Júnior, atualmente é meu colega no Conselho Estadual de Cultura, e aliás, eu sou colega dele, porque ele é um grande conselheiro. O Walter me dizia assim, tu tem a obrigação de fazer o que dizia a música do Cazuza, um museu de grandes novidades. E eu guardei muito isso que o Walter me disse e tratava de fazer com que a Fundação sempre tivesse uma novidade. E me apaixonei por aquele trabalho. Realmente, a Caldas Júnior, a história, é muito bonita, né? Hoje tu és gestor do Instituto Brasileiro da Pessoa, mas tu vai nos falar dessa função nova depois do intervalo que nós vamos fazer agora para as mensagens dos nossos apoiadores. Não posso falar durante o intervalo? Intervalo não. Nós voltamos em seguida.